Fala, Samuel! Fala, John. Belezinha? Samuel, vamos fazer um trabalho aqui bacana. Fala um pouquinho da nossa história, explicar um pouquinho sobre o nosso mercado, enfim, para pessoas que de repente possam ter curiosidade sobre isso. Show. Então, para a gente começar aqui o nosso trabalho, nossas conversas, vamos falar um pouquinho sobre como a gente começou no mercado imobiliário. Então, fala um pouquinho aí sobre como foi a sua trajetória, como que você começou e depois eu vou falar também. Show de bola. Vamos lá. Comecei no mercado imobiliário, eu não lembro o ano, acredito que foi em 2022, 2023. Não faz tanto tempo, né? Comecei assim, na época eu estava trabalhando de Uber, morava aqui em Indaiatuba mesmo, e tava caçando assunto. Tava ganhando suficiente, na época na Uber fazia uma média ali de R$ 8.000 no mês, 9.000. Trabalhava eu e minha esposa, cada um com carro. A gente tava conseguindo fazer uma grana boa para manter a vida estabilizado, né? Falando assim. E aí eu comecei a caçar assunto, tanto eu quanto ela. Maiara na época, Samuel, você precisa procurar alguma coisa pra gente crescer, vamos mudar de vida, vamos fazer alguma coisa pra gente expandir. Na Uber nós chegamos num limite. E na época eu tinha perdido o aplicativo, eu tava sem o aplicativo, né? E eu tava com o aplicativo emprestado. E aí isso virou até uma chavinha que eu comecei a pegar aplicativos de outras pessoas, fazia o aplicativo e com esse aplicativo eu pegava indicação e ganhava uma grana. Então eu tava ganhando uma grana. E aí eu, no momento ali, eu pensei, não vou talvez mudar agora, né? Só que as coisas começaram a apertar e eu falei, não, tenho que virar essa chavinha, tenho que procurar alguma coisa que eu veja crescimento. E aí comecei a assistir vídeo, ler livros e me mergulhei nisso aí. Acordava às 5 horas da manhã, tomava banho gelado e saía para correr e meditar, para crescer de vida. Sair da casinha mesmo, procurar crescer. E aí eu comecei a descobrir que eu tinha bloqueios contra dinheiro, eu tinha bloqueio, travas ali da infância, que me bloqueava contra ganhar dinheiro. Porque eu acreditava que o dinheiro era a raiz de todo mal e essa banda de coisa. Enfim, decidi crescer. E quando eu decidi crescer, eu comecei a procurar estratégias que me trouxessem para perto da riqueza, de prosperidade, etc. E aí, vi algumas pessoas em livros indicando que eu precisava entrar nessa bolha, se aproximar de pessoas que faziam dinheiro. E aí eu falei, cara, não tinha ninguém. Perto de mim só tinha gente pobre, todos os meus amigos, pessoas que não tinham, né, uma grana, que tinham prosperado, enfim. Falei, fica difícil. Para alguns deve ser fácil, isso aí tal. Só que eu lembrei de um tio meu. Eu tenho um tio que ele trabalha no mercado imobiliário, teve imobiliário e ganhou muita grana. Tem alguns galpões em Santos e fez muita grana. Só que era aquela pessoa rica que eu abominava. Que era aquele cara que tinha muito dinheiro, mas não cedia. O que eu tinha de crença contra o dinheiro, eu comecei a refletir. Pô, meu tio, ele tem grana, tem dinheiro, e é uma pessoa boa para mim se aproximar, só que eu tinha esse bloqueio contra ele. Eu falei, não, vou quebrar esse bloqueio, preciso aproximar. Comecei a entender o que ele fazia e vi que ele ganhou muito dinheiro na corretagem. E eu falei, pô, corretagem. Já tinha, em alguns picos da vida, visto pessoas que ganharam dinheiro com corretagem, pessoas bem-sucedidas, todos passaram pelo mercado imobiliário. Falei, cara, é isso aí. Vou entrar na corretagem. Vou fazer o curso aí do Cresce, vou tirar o Cresce e vou entrar na corretagem. Defini isso aí. Falei pra Maiara, vou entrar na corretagem e vou, a partir de agora, mergulhar nisso aí. Beleza. Só que eu comecei a só especular, entender como funcionava, o que eu ia trabalhar. Comecei meio só a especular o mercado imobiliário. Beleza. Tô um dia trabalhando de Uber, escutando aquele no audiobook, o livro A Lei da Atração. A Lei da Atração. Sim, Tava sim. lá, isso. Tô escutando a Lei da Atração, fui buscar um passageiro, desliguei o som, o passageiro entrou lá, tudo bem? Abimael, bom, o Abimael da Vic, gerente regional da Vic lá. É um gerente que tá na Vic regional, até hoje, né? E aí, o Abimael entrou lá, tudo bem e tal. Ele falou, pode soltar o livro aí, A Lei da Atração. Eu falei, você já ouviu esse livro? Já leu? Ele, não, já li umas 2 vezes. Eu falei, pô, legal, livro foda. Aí ele começou a comentar de livros comigo. Você leu esse? Eu tô lendo e tal. Ele, caramba, você tá
Você tá trilhando um caminho, onde você quer chegar? Comecei a falar, ó, quero fazer isso, fazer aquilo, lá. E aí fui abrindo ali com ele os meus planos. E ele falou, cara, beleza, você sonha grande, né? Isso aí é bacana, isso aí é importante, blá. O Abimael, com o jeito dele, passando toda a filosofia, isso aí é importante, tal. E você vai fazer isso como? Como você vai chegar nisso aí? Falei, ó, primeiro passo agora, eu vou me aproximar do meu tio, que tem uma imobiliária. Eu vou entrar pro mercado imobiliário. No mercado imobiliário, eu consigo fazer essa conexão com ele. Porque uma das leis lá do network, né, é ser interessante antes de ser interesseiro. Então, eu vou ser interessante. Eu vou entrar no ramo imobiliário, vou criar interesse ali para ele, para que eu chame a atenção do meu tio de alguma forma. E aí ele falou, pô, legal. Você acredita na lei da atração? Falei, acredito. Acredita mesmo? Eu tava com o aplicativo no meu irmão, do Isaac. E ele falou assim, Isaac, você sabe o significado do seu nome, Isaac? Eu não sei nem do meu Samuel, nem do meu, quanto mais do meu irmão, Isaac, né? Aí eu falei, não sei não. Aí ele leu lá pra mim o significado do nome Isaac. Bababá. E ele falou assim, ó, você acredita na lei da atração? Eu falei, acredito. Ele falou, acabou de acontecer com você. Eu falei, ô louco, por quê? Eu olhei pelo retrovisor, por quê? Ele falou, sou gerente imobiliário e você tá contratado. Na hora, arrepiei. Falei, nada. Tô contratado? Mas eu não tenho Cresce. Ele não tem problema. Você tira no meio do caminho. Falei, nada. Vou pegar seu nome e número do telefone. Eu, inteligente, né? Peguei o número dele. Peguei nada. Passei o meu e fui lá. Levei ele. Quando cheguei lá, deixei ele lá na frente da Vic, inclusive na construtora lá. Deixei ele lá. Deixei ele lá, ele desceu e tal. Não peguei o número dele. Liguei pra Maiara. E a Maiara tava trabalhando de Uber na mesma hora. Maiara, acabei de pegar um passageiro aqui, o cara é gerente imobiliário, eu tô contratado, tal. Ela falou, que legal. E já mandou mensagem pra ele? Falei, não, eu não peguei. Ah, também você é cabeção, por que você não pegou o número dele? Ela falou, você acredita que agora eu peguei uma passageira? E ela falou assim, ó, a partir desse ano, nossa vida muda. E aí a passageira meio que profetizou que a gente ia mudar, que tinha coisas novas, etc. E aí... fiquei esperando a mensagem do Abimael e nada. No outro dia ele mandou. Nossa, foi uma ansiedade. Até ele mandar foi uma ansiedade, esperando. No outro dia ele mandou. Comecei lá na Vic. Aí entrei pra construtora e tal. Cheguei lá, o Abimael falou assim pra mim, ó, apresentou. Mal apresentou o produto. E aqui, babá, não sabia onde que era. Passou as informações ali por cima e falou assim, ó. Fica tranquilo. Seus primeiros atendimentos eu vou fazer. Fica tranquilo. Eu vou acompanhar sendo os primeiros atendimentos ali. E quando você começar a ingressar, eu vou te largar e você vai aprender esse mercado. Pode deixar que eu vou te ensinar. Chamou a Maiara também. Sua esposa tá trabalhando com Uber. Manda ela vir também. Tá contratada. A Maiara começou, mas já desanimou na primeira semana. E aí eu fiquei ali. Eu ia nos horários vagos, no horário que ia. E aí eu comecei a agendar. Eu descobri uma forma, uma técnica de conseguir agendar. Comecei a agendar. E aí eu ia agendando os clientes, eles iam marcando comigo. Aí eu marcava, Abimael, eu tenho uma agenda de cliente para esse dia, para esse e para esse. Porque ele ia atender comigo, né? Vai ter para esse. E aí ele falava, ó, não vou estar aí. Mas eu vou pedir para alguém te dar o suporte. Ou, na época, se era gerente, o John vai estar lá, alguém. Aí eu não falei, não, é ele que tem que me ensinar, né? Eu não sei quem é quem, não conheço ninguém. Eu vou... Desmarcava. Você acredita, John? Ligava lá pros caras e desmarcava. Não vai dar para mim comparecer lá. Eu comecei a desmarcar. Aí quando eu falei para ele falou, tá maluco, todo mundo querendo agendar. Quando você agenda, você desmarca. E assim foi. Aí fui engrenando. Meus primeiros atendimentos. Primeiro atendimento eu fiz sozinho, passei todas as informações erradas possível pro cliente, e aí eu fui procurando aprender, e aí a gente vai aprendendo com os erros. Foi assim que eu ingressei. Cara, essa parte aí sua de primeiro atendimento eu fiz sozinho, eu vou falar como é que eu comecei no mercado imobiliário também, mas é legal falar uma história do meu primeiro atendimento. Sim. Meu primeiro atendimento, porque eu não sou uma pessoa muito... Assim, a gente escuta que... Para trabalhar com vendas, tem que ser uma pessoa extrovertida, uma pessoa que gosta muito de falar, de conversar e tudo mais. Certo. É o que a gente escuta. Não é o que eu acredito. Até porque se fosse para mim, não ia dar certo, porque não é o meu perfil. Então, eu não sou essa pessoa. Aí, beleza. Eu fui fazer meu primeiro atendimento. Nunca tinha atendido, só que eu passava uma imagem para quem estava perto de que eu sabia o que eu estava fazendo. Então, quem estava ali, tipo assim, o John já tá aqui. Tipo, o John sabe o que tá fazendo e tal. Ele, tipo assim, não pergunta nada pra ninguém, sabe o que tá fazendo. Só que eu não sabia. A impressão que passava era, nossa, tá desenrolando lá. Sabe o que tá fazendo. E cheio de perguntas. E eu, tipo assim, não sabia nada.
Só que, tipo assim, eu sempre tive comigo, a melhor forma de eu aprender é me colocando no risco. A melhor forma de eu aprender, a forma mais rápida, na verdade, é me colocando no risco. Então, eu não tenho medo de arriscar. E foi o que eu fiz nesse atendimento. Agendei com a mulher lá e tal, ela falou, eu vou. Aí eu falei, você vai mesmo? Não, eu vou. Ó, se não quiser, também não precisa. Você vai vir mesmo? Nossa, e agora? O que eu vou fazer? Aí ela falou, não, eu vou. Aí beleza, cara, fui atender a mulher. Fui lá, me preparei, obviamente. A gente tem que, eu acredito que a gente tem que assumir riscos, mas tem que se preparar. Me preparei, a mulher chegou, cara, o nosso trabalho, geralmente o nosso script de atendimento era, você mostra o produto na tela ali e depois você vai pro decorado. Quando você vai pro decorado, obviamente o próprio decorado faz o trabalho, mas na tela você precisa ter informação, você precisa explicar. E eu tava muito nervoso. Então eu lembro que eu ia mostrar para ela a tela assim, ó. Ó, aqui vai ser o quarto, aqui vai ser tremendo. Só que, tipo assim, foi uma experiência bacana, foi uma experiência que eu me coloquei numa situação difícil, mas que me fez evoluir e acredito que contribuiu muito para eu estar onde eu estou hoje. Certo. Ter esse posicionamento. Falando um pouquinho da minha história no mercado imobiliário. Quando eu cheguei aqui em Indaiatuba, eu cheguei para trabalhar com um caminhão, locação de caçambas. Eu tinha um caminhão e 15 caçambas. 15 caçambas dessas de entulho, né? E aí, beleza. Trabalhando com caminhão, tal, ali, fazendo ali meu... Não fazia muito, mas também não fazia pouco. Conseguia ali ter uma qualidade de vida mais ou menos, né? Enfim, só que o caminhão dava muito trabalho. Meu caminhão não era um caminhão novo. Então, era um caminhão que, quando quebrava, ia uma nota ali. Gastava uma grana. E outra, aquele monte de pensamento. Às vezes, as contas atrasando e o caminhão quebrado e qualquer coisinha era um valor alto. Para comprar uma caçamba era caro. Eu comecei na pior época, porque foi uma época em que o preço do aço estava muito caro, né? Então eu já estava meio assim desanimado do negócio, só que eu não via outra alternativa. Para mim, eu sempre era pensei aquilo e não tinha aquilo. como sair daquilo. Ia sair para trabalhar de registrado, ia ganhar menos. Exato. E eu sempre acreditei que eu vou fazer dinheiro empreendendo. Certo. Então, para mim, não tinha opção. Ou eu vou empreender, ou eu vou empreender. Esse caminhão vai ter que dar certo, vai ter que funcionar, essas caçambas vai ter que ficar mais barato, vai ter que dar um jeito. Aí, beleza. Nessa minha luta, aqui em Indaiatuba, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Nessa luta aí de... sei lá, pagava uma conta, surgia outra, o caminhão ficava bom suficientemente para pagar o conserto dele mesmo, aí ele rodava um tempinho, já quebrava de novo, que eu ganhei, eu tinha que pagar ele de novo. Enfim, era essa vida. Aí a minha ex-esposa, na época... Você estava ganhando na época para manter o trabalho, né? Eu estava ganhando para manter o trabalho. E para ter um mínimo ali de comer, enfim, fazer um mínimo ali. E aí, nessa época, minha ex-esposa não trabalhava, surgiu para ela uma oportunidade, alguém deu a oportunidade, porque eu acho que é importante isso. A gente precisa de pessoas que abram a nossa mente, que nos deem a oportunidade. Encontrar com essa oportunidade. Com essa oportunidade. E aí ela encontrou com essa oportunidade. E foi na Vic, né? Que inclusive, depois a gente vai falar mais pra frente, que foi onde a gente se conheceu. No caso, eu e você. Aí, não é minha esposa. Aí, beleza. Ela entrou na Vic, começou a trabalhar lá, em pouco tempo ela fez a primeira venda. Eu acho que não demorou um mês e meio. E eu ia lá pra quê? Pra entender do produto, entender de como é que funcionava, pra fazer um anúncio, pra fazer um marketing pra ela, que eu também fazia isso pro meu negócio. Sim. Então eu tinha alguma experiência com isso. E aí, beleza, em pouco tempo ela fez a primeira venda e tirou um valor assim, que era o que eu tava tirando no mês. Com um caminhão e toda aquela dor de cabeça e tudo mais, ela tirou o valor na primeira venda. Eu falei, poxa, é um mercado que, de fato, se você trabalhar, se você se empenhar, tem muita oportunidade. Sim. Tem muito dinheiro na mesa e poucas pessoas estão enxergando isso. E aí, beleza. Ficamos nessa por alguns meses, eu ia lá de vez em quando para entender de alguma mudança, alguma coisa e passar, fazer o trabalho para ela poder vender. Um certo dia, ela resolveu sair. Ela tomou uma decisão, eu vou sair e tal, saiu. Aí eu falei, o quê? Eu não vou. Pô, em pouquíssimo tempo ela fez o que a gente não fazia em anos, eu não vou deixar abrir mão dessa oportunidade, eu não vou abrir mão desse dinheiro que está na mesa. Só basta eu ter afinco para ir atrás. E aí eu entrei de cabeça. Isso foi em dezembro, acho que dezembro de 22. Entrei de cabeça para fazer o meu melhor. Em pouco tempo também fiz as primeiras vendas, começou o negócio a evoluir, a prosperar. E aí eu tive uma oportunidade para ser gerente. Acho que em 4 meses ali, 4, 5 meses como corretor, eu tive a oportunidade para ser gerente. Nessa oportunidade como gerente, eu aprendi muito, porque aí eu não lidava só com os meus clientes, eu lidava com os problemas dos meus clientes
e o problema dos clientes dos corretores. Assim, 20 corretores com cada um, 3, 4 clientes com problema, e aí você tinha que resolver. Ou seja, meus problemas se multiplicaram em 20 vezes. Mas foi o que me fez aprender. Sim. Então, fiquei 1 ano nessa posição de gerente e, posteriormente, eu fui promovido a gerente regional. E aí... Ô, John, uma pergunta. Tem que querer também aprender, né? Porque às vezes o cara tem o problema ali de 20 corretores e ele não quer resolver. Ele acaba... mas eu não ganho para isso. Ele que tem que resolver. Isso partiu de você também, né? De querer resolver os problemas dos corretores, de querer aproveitar a oportunidade do problema e criar no problema uma solução, não foi isso? Sim, porque assim, ó, eu acho que isso é importante. A corretagem, como diversas outras profissões, é uma profissão assim extremamente com diversas possibilidades. O cara que entra de cabeça nessa profissão, ele tem possibilidade de fato mudar de vida. Só que aí entra um ponto importante. Tem que haver o querer. Tem pessoas que de repente estão há muito tempo nesse mercado e não viu isso que eu estou falando. Sim. Enquanto outros estão há 1 ano, 6 meses e já viu a mudança, já viu transformação, já transformou a vida financeira, já tem um outro patamar de vida. Porque de fato quis. Então não é só entrar. Você tem que aproveitar a oportunidade, é um primeiro passo, mas depois de aproveitar a oportunidade, precisa ter um querer. Você precisa querer aprender, você precisa se desafiar. Quando você tomou a decisão de repente, sair da Uber, que você estava tranquilo, estava estabilizado, mas você queria algo maior. Então, o querer é muito importante. Você quis, e por isso que deu certo. E eu acho que, às vezes, a gente tem alguns relatos não tão positivos da profissão, porque, às vezes, o cara não quer de verdade. Eu acredito que quando você quer algo de verdade, você faz o que tem que ser feito. E aí as coisas acontecem. Sim, tem que partir desse querer. Eu fiz uma reunião com os corretores em Jundiaí e passei essa informação. Eu fui caçar assunto. Eu fui sair da zona de conforto. Estava dentro de uma zona de conforto, ganhava o suficiente para manter e para viver bem. Para ter uma vida normal, padrão. E eu fui caçar assunto. Só que tem a ver com querer resolver problemas. Os problemas vêm para todos. Todos nós temos problemas. Se a gente for fazer uma consulta, faz uma fila, você tem problema? Problema. Todo mundo tem problema. Se for caçar assunto, vai ter. Todo mundo tem problema. E pessoas focam no problema e outros focam em como resolver o problema. Eu tenho uma frase, um ditado que diz: se o problema ele for maior que você, acabou. Ele venceu você. Mas se você entender que você é maior que qualquer problema, que você foi feito para resolver qualquer problema, você vence eles e você cria a solução para todos eles. E aí, tem até uma frase de um homem que você dizia, né? Em relação a isso aí, eu penso o seguinte: eu sempre pensei, toda vez que um problema está maior do que eu, é porque eu estou precisando crescer. Sim. Então eu preciso buscar informação, eu preciso estudar, eu preciso crescer. O problema está maior que eu. Quando eu crescer, esse problema vai ficar pequeno. E tem uma fala que você também dizia que você sabe o tamanho de um homem, né? Pelo tamanho do problema que o abala. Que o abala. Acho muito interessante. Outro ponto, Samuel. Primeiro, né? A pergunta é: o que te fez se apaixonar pela profissão? Mas antes disso, você se apaixonou pela profissão? Não, se apaixonei. Então, o que te fez se apaixonar pela profissão? Não me apaixonei ainda. Não, vamos lá. Me apaixonei pela profissão. Vamos lá. A profissão da corretagem é muito mais sobre o propósito que sobre o dinheiro. Acredito que você descobre na profissão algo de poder fazer o bem e ser remunerado por aquilo. O corretor precisa entender a responsabilidade que é ser corretor. Você estava vendendo, por exemplo, a gente trabalha com nicho Minha Casa Minha Vida. Nicho Minha Casa Minha Vida, a gente vende um apartamento pro cara que ele é o único que ele vai comprar na vida dele. Ele está comprando um apartamento que é o apartamento dos sonhos dele, porque é o que ele vai comprar e, dependendo se ele não crescer, não evoluir, vai ser aquele pro resto da vida. E às vezes, nem é só a questão de crescer ou evoluir, às vezes é o objetivo da pessoa. O sonho dela é chegar no imóvel próprio. Chegou no imóvel próprio, acabou, aquilo, ele conquistou. Em termos de imóvel. Sim. E o corretor pode fazer parte disso. E ele faz parte, né? O corretor, ele é a chave principal para fazer o cara virar. Aquela chavinha mesmo. O cara tá procurando o imóvel dele, ele não sabe como ele consegue, a família, todos colocam um monte de objeção e o cara vai ali e tenta, de alguma forma, procurar alguém que socorre ele, que atenda ele. E o corretor, ele é responsável por pegar esse cara, fazer esse atendimento, entender a dor dele e procurar o melhor imóvel que vai caber nas condições dele. E aí, quando ele encontra isso aí, ele consegue encontrar para esse cara também as condições que o cara vai conseguir financiar, que vai caber dentro do orçamento dele e
esse cliente compra. E isso aí, muitas das vezes, vai ser a única vez que o cliente conseguiu comprar esse imóvel. E traz para ele uma responsabilidade de mudar, né, a vida daquele cliente. Se ele não tivesse encontrado aquele corretor que pudesse pegar na mão dele, fazer todo esse caminho, talvez ele não ia comprar o imóvel dele nunca. Ele ia entrar em aluguel, ia pagando aluguel e as dívidas não ia conseguir alcançar ali um valor suficiente para sobrar aquele valor de parcela para ele comprar o imóvel dele. E se ele não encontrasse um corretor que trilhasse esse caminho junto, ele não ia conseguir comprar o imóvel dele. Então, finalizando a linha de raciocínio, o cara que é o corretor, ele tem que entender a responsabilidade que ele tem com aquele cliente para essa virada de chave. Samuel, e eu também eu me apaixonei pela profissão também, e assim, eu acredito que propósito, a minha visão de propósito, tá? É você entender o seu papel diante das pessoas. Então, eu acho que quando você entende o seu papel diante das pessoas, qual a sua utilidade, em que você pode e deve contribuir para as pessoas, eu acho que você encontrou o seu propósito. Eu encontrei o meu, acredito que você também encontrou o seu propósito, e eu acho que é importante o papel do corretor de imóveis justamente por isso. Porque, cara, imaginar que a pessoa vai comprar um imóvel ao longo da vida, não sei quanto tempo, 80 anos, 90 anos, não sei quanto tempo, e que você fez parte desse momento, que você viabilizou esse momento, que você teve grande contribuição, na minha opinião, vale mais que dinheiro. Sim. E o importante da corretagem é que, além de você fazer algo que vale mais do que dinheiro, você é muito bem recompensado e remunerado por isso. Então, assim, é por isso que eu me apaixonei. Porque é uma profissão que me permite exercer o meu propósito, me permite ser importante na vida das pessoas e também cuidar da minha família e também ser remunerado para isso. Então, sim, eu acho que é bem bacana isso. Vamos lá. Falando do mercado, Samuel, quais os principais desafios que os corretores enfrentam hoje no mercado, na sua opinião? Vamos lá, John. Na minha opinião, hoje os corretores eles enfrentam um desafio de entender que a venda do imóvel ela é um processo. É o processo da venda. E venda não é sorte. Venda não é encontrei o cliente. Eu tô lá procurando e encontrei um cliente. Deu uma sorte, caiu um cara aqui pronto, com o dinheiro na mão. Vai comprar. Que sorte. É esse aqui. Esse cara aí, ele tá num processo ali da etapa do funil já no final. O cara que ele já tá na tomada de decisão. Ele já entendeu, ele já buscou, ele já sabe as informações, ele tá na tomada de decisão. E esse cliente aí, muitas das vezes, ele não chega nessa tomada de decisão sem um corretor já ter feito esse trabalho. E aí o corretor do mercado hoje acredita que vai encontrar esse cara e fica buscando. Encontra. Porque tem algum corretor não tratou esse cara da forma correta, abandonou ele, e aí ele fica nesse fundo de funil ali solto. E aí o corretor encontra ele. Só que não é essa a realidade. A realidade mesmo é você pegar um cliente que está buscando imóvel e você fazer essa consultoria com ele, entender o que ele precisa, até levar ele para o final do funil e fazer a venda. Pegar na mão dele e não soltar. Porque senão você faz o trabalho também e solta para esse outro corretor que está procurando o cara solto. O desafio do corretor hoje é entender que precisa de um processo. O corretor, ele vai lá, entra em contato sem processo nenhum e encontra esse cara, vende. Fala, oxe, não preciso de processo, eu não preciso trabalhar, eu não preciso estudar a profissão. Eu posso ligar e vai vir um cliente ali que quer comprar e foi fácil. Eu levei lá, o gerente atendeu, mostrou como que era e eu vendi. E não é isso. Hoje, para mim, o principal motivo aí, o desafio dos corretores é criar um processo. É entender que venda é processo, que ele precisa trabalhar um processo, precisa dedicar e estudar para isso. E aí, entra até muito no próximo tópico aqui, que é o porquê ainda existe amadorismo na profissão e o que falta para elevar o nível do setor. Eu acredito que o corretor de imóveis, ele precisa mais do que nunca entender tanto o papel que ele tem diante das pessoas, quanto entender o tamanho que é a profissão dele, o tamanho da oportunidade que está na mesa para ele. Porque, você está numa profissão que te possibilita ganhar igual os profissionais mais bem requisitados, mais bem vistos do mercado. E que estudaram muito para chegar, né? Muito para chegar naquilo. O corretor hoje ele ganha igual ou mais do que muito advogado, muito médico, muito profissional assim, que popularmente falando a gente entende que tem cargos de alta rentabilidade. E que precisa estudar muito para... E que estuda por anos.
E às vezes esse cara que nem você, até 3 anos atrás, estava fazendo Uber. Verdade. Apareceu uma oportunidade, você agarrou. Eu, até 3 anos atrás, estava colocando caçamba. Sim. Nenhum problema. Mas apareceu uma oportunidade de uma profissão A gente que agarrou e fez que a barreira de entrada deveria ser maior, talvez. Né? Porque para ser médico eu preciso estudar muitos anos, para ser advogado eu preciso estudar muitos anos. E para ser corretor, não. E eu acho que esse é um ponto que acaba interferindo na qualidade dos profissionais no mercado. Só que eu acho que se o corretor ele entra e ele tem esse entendimento do valor que tem a profissão dele, e ele se especializa, ele estuda, ele entende de processo, ele busca ser um profissional e não só um cara que vai tirar um pedido. Ele busca ser um profissional. Esse cara se destaca. Se destaca porque o mercado ainda é um mercado de muito amadorismo. Eu acredito que nos próximos anos, Samuel, não vai ser mais assim. Eu acredito que nos próximos anos... O mercado está mudando, né, John? Eu acredito que hoje eu acho que ainda é uma opção. O corretor escolher ser bom ou continuar sendo meia boca. Mas eu acho que daqui a alguns anos não vai ser opção. Ou você se torna bom, ou você não vai ter espaço no mercado. Sim. Então, eu acho que vai muito por esse lado, do cara entender, pô, eu não sou qualquer profissional. Eu sou alguém que está impactando no sonho de uma família. Eu sou alguém que vai auxiliar uma família a tomar a decisão correta. Eu sou alguém que vai lidar com o dinheiro de um investidor. Pô, eu vou orientar um investidor a investir 2 milhões, 10 milhões, 20 milhões. Eu tenho que ter responsabilidade nisso, então eu tenho que me profissionalizar. Eu tenho que entender de mercado financeiro. Eu tenho que entender de valorização. Eu tenho que entender do processo de vendas. Eu tenho que entender do meu mercado. Aí, de fato, Usar a gente muda a realidade da profissão. E a questão que você fala isso, John, só para agregar, acredito que é até mesmo pela IA, né? Hoje, tudo, os donos de imobiliária, como nós, pensamos no IA. Porque ele facilita hoje o nosso trabalho. E se o corretor for fazer mais do mesmo, a gente coloca uma IA e a IA trabalha pelo um corretor. E a especialidade que um ser humano pode alcançar, essa parte humanizada de conseguir criar conexão, de entender, de conseguir buscar a dor do cliente resolver, isso a gente busca num corretor, porque precisa desse corretor. Mas se o corretor não conseguir alcançar e aprender sobre isso, ele vai ficar fazendo mais do mesmo, que é entrando em contato, mandando informação, só respondendo, e aí a IA cobre ele. A própria IA vai tirar esses corretores. Não é isso? É a ideia? É, exatamente. Eu acredito que o cara que ele é de fato profissional, ele é um cara que tem muito valor. Agora o cara que só faz mais do mesmo, o cara que não busca se diferenciar, o cara que não tá atento às mudanças no mercado, esse cara vai ficando para trás. E aí vai surgindo coisas que vão substituindo. Sim. Samuel, falar um pouquinho agora do nosso desafio em relação a montar nosso imobiliário. A gente tem uma imobiliária Movilar, Sim. Negócios imobiliários. Movilar! Sempre em movimentos. Que surgiu também do nosso propósito, né? É importante a gente falar desse propósito nosso e falar um pouquinho de como é que foi. Vou iniciar falando aqui. Eu acho que tem um ponto importante nosso, e até na visão da nossa imobiliária, que a gente tem um propósito muito claro, que é o propósito de formar pessoas. Sim. Então, até a nossa forma de gerir os corretores, de gerir as pessoas que trabalham com a gente é diferente, porque o nosso propósito não é simplesmente vender. O nosso propósito é formar bons profissionais para o mercado, pessoas que vão, de fato, ser esse corretor especializado, esse corretor profissional. Sim. E eu acho que isso está muito nítido no nosso trabalho, da nossa imobiliária, né? Uhum. Fala um pouquinho aí de como é que foi. John, eu vou falar o português bem claro, aberto, né, para todos. Não é sobre dinheiro, é sobre propósito. Eu e o John tivemos uma conversa e investindo hoje no anúncio, o John entende muito sobre anúncio, sabe como direcionar um anúncio para atrair um cliente, um público certo. E se fosse sobre dinheiro, a gente poderia abrir a imobiliária só eu e ele. A gente trabalhava sem corretores e a gente ia colocar tudo que aprendeu em prática e ia fazer ali a quantidade de vendas necessário para manter e ter uma vida muito boa. Só que o nosso propósito é desenvolver pessoas. E, cara, é algo surreal. Chegar numa bifurcação como essa e falar assim, cara, ou eu vou pensando no dinheiro ou eu vou pensando no meu propósito. E o que fala mais alto, que grita dentro de nós, acredito que em você também, é a questão do propósito de desenvolver pessoas. Desenvolver o ser humano, ver pessoas prosperando, conseguir compartilhar um conhecimento. Gente, em pouco tempo, tanto eu quanto você, em pouco tempo entrou num desafio por tudo ou nada para aprender e buscar conhecimento.
aprendemos errando, aprendemos passando pela dificuldade, passando pelo carão, passando informação errada para o cliente e depois tendo que, de alguma forma, criar aquela solução. E hoje a gente quer compartilhar isso para que os corretores que venham até nós aprender, não passem por isso. Tive uma equipe grande de Jundiaí, eles falavam, é notório ver o cuidado que você tem em não deixar nós passar o que você passou. Eu sempre fui muito aberto em contar o que eu passei, como que foi minha trajetória no mercado imobiliário. Eu não tenho vergonha nenhuma em falar o quanto eu errei, enquanto eu passei informação errada, enquanto eu já me deparei em situação que eu não sabia nem como resolver, como passar um fluxo para o cliente na mesa, não sabia, e ali eu fui, de alguma forma, fazendo e depois tive que corrigir esses erros. E hoje, ter cuidado com o próximo para que eles não passem por isso. Para que eu consiga explicar antes de ele chegar na mesa lá e passar essa informação, ele não esteja desamparado. E é sobre isso. É sobre compartilhar, sobre propósitos de vida. E o desafio hoje da imobiliária é conseguir colocar isso na cabeça, né, dos corretores, que eles entendam que a gente não está trabalhando só por dinheiro, que não estamos olhando, frisando dinheiro. Tanto hoje, a nossa remuneração é a melhor remuneração do mercado, né, John? Sim, Samuel, e essa questão que você falou aí, só para um adendo, depois eu volto para o assunto, você falou da questão de passou a informação errada para o cliente e depois você ter que solucionar de alguma forma. É importante você, corretor, ter esse cuidado, porque às vezes a profissão de corretor ela é muito mal vista, né? Às vezes é visto como profissionais que vão ali enganar, que vão ali ludibriar, e isso não é bacana. Então seja um profissional honesto, seja um profissional ético, um profissional transparente. Errar faz parte. Você pode errar alguma coisa, você pode não saber alguma coisa, mas corrija, retrate com o seu cliente, seja um profissional honesto, um profissional que recebe indicações, um profissional que faz sentido trabalhar. Beleza? Só um adendo. Voltando para essa questão, Samuel, do nosso propósito, cara. Cara, quando a gente... E eu vou falar para você, o dinheiro, ele... Obviamente, sem dinheiro você não vive, sem dinheiro você não faz nada. Óbvio que a gente precisa de dinheiro. Mas, que nem, por exemplo, ontem a gente teve um caso bem bacana onde o nosso propósito, a gente conseguiu ver o nosso propósito acontecendo. Só para contar uma história, a gente contratou um casal de corretores, um casal de pessoas que a gente está ensinando na profissão. Então, a gente está exercendo o nosso trabalho, o nosso propósito. Não tem 30 dias. Não tem 30 dias. Acho que não bateu 20 dias de Não bateu 20 dias que a gente está ensinando na profissão, aos pouquinhos, né, devagarzinho, seguindo todo o processo. E ontem eles já puderam aí participar da primeira venda. Então, assim, você vê essa evolução de uma pessoa que você, 20 dias atrás, não sei nem o que é a profissão, sei lá, estava fazendo qualquer outra coisa, e a gente ensinando, acompanhando, fazendo junto. E já tendo o resultado. E já em menos de 30 dias participar ali do primeiro momento ali de venda com a gente é muito gratificante. Mas falando de desafio para abrir nossa imobiliária. O primeiro desafio, na minha visão, é pessoas. É encontrar pessoas comprometidas com essa ideia de fazer um trabalho de excelência, né? A nossa imobiliária ela tem a visão de montar um time de alta performance. O que é um time de alta performance? Um time de corretores que, de fato, vão fazer o trabalho da melhor maneira, vão ser corretores éticos, honestos, corretores que vão pensar, de fato, no cliente, né? E o maior desafio, na minha opinião, é pessoas. Trazer pessoas para formar essas pessoas e levar essa ideia adiante. Show de bola. Né? Sim. Ponto importante, Samuel. O que mudou quando vocês passaram a liderar outros corretores? Porque quando a gente é corretor, a nossa responsabilidade é só conosco. Só com o nosso trabalho ali. E a gente não tem pessoas, né, debaixo do guarda-chuva ali para a gente se responsabilizar. O que você acha que mudou quando a gente passa a ter esse leque de pessoas aí? John, você acompanhou essa transição, né? Quando eu entrei como corretor e aí subi na consultora como gerente, num desafio numa cidade fora, sem conhecer pessoas. E é aquele assunto que a gente comentou um pouquinho atrás. Quando você tem os seus problemas para resolver, você tem um tempo maior de aprendizado, acredito. Porque você vai encontrar uma dificuldade ali diferente em um cliente a cada um ano. Vai encontrando... Mais devagar, né? Mais devagar. E aí, quando você lidera pessoas, que você entra para liderar e fazer que essas pessoas aprendam, você começa a lidar com problemas delas todos. É aquilo que eu falei. Aí tem uma decisão a você tomar.
quando você está fazendo a sua venda, quando você vende direto para o cliente, é tudo muito simples. Você aprende, vai atrás, busca informação e resolve ela. Pega o problema e resolve. Quando o problema é do outro, se você resolver por ele, você não está fazendo gestão. Eu acredito isso. Você resolver por ele, você está tomando ali o espaço dele de aprendizado. Você está resolvendo por ele. Então, o desafio era fazer eles desenvolver aquilo, eles aprender. E aí tem que ter uma tomada de decisão da pessoa também, de querer resolver. As pessoas hoje, elas preferem que outras resolvam por ela. Terceirizar o problema. Terceiriza o problema. E aí, o desafio é trazer para eles, né? Trazer o que mudou é que você consegue passar para esse corretor que ele tem que resolver aquele problema. E você começa a aprender diversos problemas. Porque para você passar para ele resolver, você tem que entender sobre o problema. Só que aquele problema, muitas vezes, você nem sabia como resolver. Você vai atrás da informação, descobre, aprende e tem a responsabilidade de ensinar ele. Então, o que mudou foi isso. Antes, o problema, a responsabilidade era só eu. Era eu, por mim, os meus problemas, eu arcava com a responsabilidade dos meus problemas. Ali, a responsabilidade diversas multiplicou, triplicou. Porque aí eram muitas pessoas com problemas e que eu tinha que pegar a informação e passar para elas de uma forma certa para que elas pudessem resolver o problema dela. E aí, a responsabilidade era minha de resolver o problema e de fazer aquela pessoa aprender. Então, isso foi uma mudança, assim, eu acredito, muito boa, trazendo um conhecimento gigantesco e de responsabilidade mesmo. Cara, e sabe o que eu acredito também? É nessa questão da liderança de pessoas. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o exemplo que a gente dá. Porque, por exemplo, se eu quero ensinar alguém a fazer algo bem feito, se eu quero ensinar, levar para um profissional que ele tem que ser honesto, que ele tem que ser ético, que ele tem que ser verdadeiro, e eu não sou, eu não estou dando exemplo. E aí, por mais que eu estou falando uma coisa, o meu exemplo vai levar para outra. E eu acredito que, assim, na liderança, muitas das vezes não é o que é, mas é o que parece ser. Então, às vezes, tá parecendo que eu não estou tão comprometido, tá parecendo que eu não estou tão presente, tá parecendo que eu não estou tão à disposição. E mesmo que eu esteja, não é o que é o que parece ser. Porque o que vai importar é como eu estou sendo visto pelas pessoas. Então, eu acho que, para mim, o principal foi isso. Foi ter essa responsabilidade com esse exemplo e com a forma com que eu sou visto. Porque se eu for visto de uma maneira diferente, mesmo que eu saiba que eu estou fazendo o meu melhor, mesmo que eu saiba que eu estou me entregando ao máximo para aquilo, se está sendo visto de uma forma diferente, aí eu acho que eu vou ter sérios problemas. Né? E não vai ser válido. Você vai estar aplicando. O corretor, ele entende que você está falando, mas você não faz. Você não... E, na verdade, você está muitas vezes fazendo. Não só no nosso mercado, em qualquer situação. É verdade, do ser humano, né? Como construir autoridade e confiança num mercado saturado. Eu não creio que a gente está no mercado saturado. Eu creio que a gente está no mercado de diversas oportunidades. Mas levando isso aqui até para outros mercados. Como construir autoridade e confiança no mercado saturado, né? Também acredito que o nosso mercado não está saturado. Acredito que ele está numa virada muito grande em termos aí de taxas e com as normativas dos bancos. Eu acredito que o nosso mercado está oferecendo oportunidades como nunca ofereceu antes. Nunca ofereceu antes. Agora não é para todos. Sim, mas é para todos. É para quem quer de fato aproveitar. Mas respondendo a pergunta num desafio de um mercado saturado. Supor, a gente pegou alguns empreendimentos, né? Trabalhamos juntos em empreendimentos que estavam saturados, que o empreendimento já tinha vendido o que tinha para vender, o preço, o seu boom ali. O preço já não estava tão legal, já tinha concorrentes ali vendendo. É a questão de acreditar, né? Se você acredita no produto que você vende, o que acontece hoje? Os corretores nós entra naquilo, eu tenho esse produto aqui, se eu posso vender um outro mais fácil ali, eu vou vender. Quando você entra no desafio de vender algo que está saturado, vamos lá, um mercado saturado, a escolha de vencer aquilo ali. Você faz a escolha. Eu vou continuar aqui. E se eu vou continuar aqui, eu vou fazer isso com perfeição. E acreditar. Primeiro ponto. Acreditar que aquilo é bom. Comprar a ideia. Vender primeiro para você. Quando você acredita que aquilo é bom, você consegue desenvolver. E aí, como que eu acredito que você consegue desenvolver aí um mercado saturado e um produto saturado?
agregando valor. Se eu tenho aquilo para vender, tudo ou nada, eu consigo agregar valor, pessoas são influenciadas, gatilhos mentais, etc. E eu criei. Eu acreditei que aquilo é bom. Eu não estou enganando ninguém. Eu não peguei um produto ruim e eu tô enganando. Você está vendendo o que você compra. Isso. E já é a questão, até volta no que você falou ali. Seja honesto. Porque se eu não compro aquilo ali e eu não acredito naquele produto, então eu saio dali. Não é espaço para mim. Pô, eu tô vendendo um produto enganoso, que não vai entregar. Tô entregando um produto aqui que tá falando que é isso, não é. Aí é personalidade. A pessoa pode ter a escolha de ser, no meu ponto de vista, desculpa até a expressão, pilantra e ficar vendendo aquilo sabendo que não é aquilo, ou ela tem a opção de desistir. Só que se ela acredita que aquilo é bom, ela comprou aquilo, ela consegue vender isso para qualquer cliente. E aí primeiro é acreditar. Tem um produto aqui que ele tá 50 mil a mais do que o produto do meu vizinho, da concorrência. E a gente fez isso muito. O meu produto, o que ele tem de diferente para cobrar 250 mil? 50 mil a mais. O que o meu produto tem que o do vizinho não tem? Aí eu vou consultar o produto do vizinho. E aí eu começo a ver que o meu tá saturado porque o dele tá mais baixo. Mas o dele não é perfeito. O dele tem alguns pontos lá. Tem algumas coisas diferentes que o meu aqui, ele tem a agregar. O meu, eu agrego valor. E é onde a gente entra naquela questão. Eu agrego valor no que é meu. Eu consigo, no mercado saturado, mostrar para o cliente e vencer essa barreira. O mercado está saturado porque está acontecendo isso. Esse meu produto aqui, ele dentro da concorrência, ele não está sendo vendido por conta disso. Mas só que ninguém viu esse ponto. Meu produto tem isso e o seu não tem isso. Eu consigo vender esse para você. Agregar valor, comprar a ideia, vencer a fé, a crença. Acredito que é isso. É porque também é aquilo, né? Na nossa visão, não é o preço, mas é o valor que de fato aquilo tem. Sim. Pô, eu tô cobrando 300, o produto é 100 mil reais a mais. Só que em valor agregado ele valeria 300 mil reais a mais. E eu acho que é conseguir mostrar isso pro seu cliente. Primeiro entender isso, enxergar esse valor e depois conseguir passar isso pro seu cliente. E aí você vai conseguir de fato se diferenciar. Eu queria até te fazer essa pergunta. O que você, na sua opinião, John, sobre o vender um produto saturado, vender aí no mercado saturado, como vencer esse mercado? Estamos no mercado de sei lá, guarda-chuvas, e não tá vendendo guarda-chuva porque já não chove mais, alguma coisa assim, para trazer. Eu já vi você, na época fui liderado por você, eu já vi você passando isso por alguns corretores e vendendo essa ideia, que a gente vende qualquer coisa. Hoje você vê na internet, os caras vendem até, desculpa a expressão, vende tudo. Para quem nos assiste, cocô, e vende e agrega valor, R$100 num pedaço de cocô. Porque tem sua utilidade. Sim. Eu acho que está muito atrelado a isso. Eu acho que, por exemplo, o mercado ele pode estar saturado, seja qual for o mercado, seja qual for o produto. Se eu conseguir enxergar pontos naquele produto para eu agregar valor, por exemplo, um guarda-chuva, num dia de sol, que valor que ele tem? Nenhum. Mas um guarda-chuva no dia de chuva, você pode cobrar o preço que você quiser, porque ele tem muito valor. E eu acho que é isso que a gente tem que passar, ensinar para os corretores, e os corretores têm que passar conseguir levar isso para os clientes, né? Porque assim, quando eu vou vender um apartamento, eu não estou vendendo 4 paredes, 2 quartos, uma sala, uma cozinha e uma varanda. Eu estou vendendo a comodidade daquela família, então eu preciso de entender aquela família. Então, poxa, é uma família que tem 2 filhos, é uma família que para eles o mais importante é os momentos que eles passam juntos. É uma família que, toda semana eles vão para a pracinha ou vão para o parque ecológico para ficar juntos. E eu poder entregar para eles um apartamento com condomínio, com lazer privativo, para eles poderem fazer isso com mais privacidade, aí eu estou entregando valor. Então, é entender de fato o que é valor para o cliente e mostrar isso para ele. Se eu entendo o que é valor para ele e mostro para ele, o preço vai ser só um detalhe. Aí ele só não vai comprar se ele não puder pagar. Porque também tem o seguinte, eu tenho que entender, aí vai entrar até na próxima pergunta, o que diferencia o corretor consultivo do corretor vendedor? E aí você tem um exemplo bacana, que é o exemplo lá do médico, mas só para agregar um pouquinho aqui, agreguei o valor máximo, mostrei que o produto é incrível, mostrei que vale super a pena ele comprar aquele produto, mas o cliente pode comprar um produto de 400 mil e eu estou agregando valor no produto de 2 milhões, ele vai tirar esses 1 milhão e 400 da onde? Então, primeiro eu tenho que entender o cliente e trazer para ele um produto que tenha valor para ele, que resolva o problema dele,
mas que também caiba no bolso dele. E aí vai entrar o nosso trabalho de corretor consultivo, certo? Show. Entrando nessa questão do... só repete a pergunta que eu... Que postura diferencia um corretor consultivo? Aquele cara que entende para poder atender. Do corretor que só tira o pedido ali. Eu acredito que o corretor consultivo, o trabalho dele é de forma assertiva, né? O corretor vendedor, que é o cara que ele tá focado na venda, ele tá focado no final do funil, no resultado. Ele quer vender para o cliente. Ele perde muito cliente ali no meio do caminho, porque ele está pensando mais em receber no dinheiro, no final, do que entender realmente a dor do cliente. Então, tem até uma história que eu sempre vou contar e vou trazer, que existe 2 formas de você ser o corretor. Você pode ser o corretor médico, especialista, né? Alguém que tem a remuneração alta, como você pode ser o corretor garçom. Em termos de remuneração, não desprezando uma profissão uma outra, jamais, mas a questão em termos de remuneração, um médico ganha mais do que um garçom, porque ele é um especialista naquela questão. Especialista numa área ele estuda de alta responsabilidade, entende a responsabilidade que tem e ele tem a remuneração mais alta. O garçom, ele tem uma responsabilidade mais baixa. Lógico, ele tem que entender o que o cliente está precisando, só que ele tira o pedido. O que você precisa? Apresenta o cardápio para você. Tem lá o cardápio todos, os empreendimentos. E aí, escolheu lá, que é assim, assim? Esse aqui eu consigo. Então beleza. Vou lá e eu tiro o pedido. Anoto e eu te entrego o que você precisa. E o médico, ele consulta. Ele entende. Mas o que você sente? Ele mais faz pergunta do que ele fala, né? O médico, ele quer entender o que você está sentindo, desde quando, qual que é o tempo que você está sentindo. E aí, ele busca o que você tem, faz alguns exames, se for necessário, e te passa um diagnóstico. Entendendo a dor, ele entrega. E aí, ele te entrega. E aí, você como paciente, você pode falar pro médico, não, mas eu não quero assim. Você tem um câncer lá, você precisa fazer uma cirurgia para amanhã. A gente vai entrar em sala de cirurgia. Não, eu quero tratar isso com um remédio. E eu vou tomar só de pirona, porque eu não quero fazer cirurgia. Não, meu amigo, eu sou especialista e você precisa disso. Você quiser viver, você vai precisar fazer isso e acabou. É o que tem. Eu sou especialista, eu estudei sobre isso. Tem essa autoridade. E o corretor, que é o garçom, ele não traz essa autoridade. Ele já faz diferente. Ele busca ali o que o cliente quer e fica tentando agradar. Mas eu tenho esse outro. Tenho isso, tenho aquilo. E o cliente muitas vezes fala assim, não... Obrigado. Então, o corretor consultor, ele entende o que o cliente precisa e atende. Então, entender para atender. E aí é importante essa questão do entender para atender, que às vezes o corretor ele confunde esse entender para atender com entender o produto que o cliente quer. E não é entender o produto que o cliente quer. Exato. É entender o perfil do cliente, é entender o que vai fazer sentido para ele, é entender a condição dele, as necessidades dele, para de fato eu fazer o que o médico faz, eu dar a receita. Olha, para uma pessoa no seu perfil de renda que busca por isso, que precisa disso, a melhor opção é essa daqui. Sim. Eu, como corretor, eu posso te falar, é a melhor opção. Melhor custo-benefício, é o que melhor vai se agregar no que você me passou. Então, é entender a necessidade. Não é entender o produto que ele quer. Eu ganho R$6.000, eu não tenho nada de entrada, eu quero uma casa aí com 6 quartos na melhor avenida da cidade. Não, beleza. Vamos ver essa casa. Não vai atender. Vai ficar procurando para sempre essa casa aí. Beleza. Ô, Samuel, vamos aproveitar essa questão de entender para atender. Tem como colocar os produtos aqui? Só para a gente fazer um... Show. Tela, né? Só pra gente fazer um adendo aqui. Sim. Ó, é a câmera do meio? Da câmera do meio? Ó, ali, ó, pensando em entender para atender, você que busca um produto numa área extremamente de valorização aqui em Indaiatuba, próximo ao aeroporto central, maravilha. Ó, você que busca um produto numa área de extrema valorização aqui em Indaiatuba, próximo ao centro, próximo ao aeroporto, próximo à rodovia, aos principais pontos da cidade, a gente quer falar um pouquinho aqui do Vetia Residência. Samuel, um produto extremamente completo, apenas 184 unidades,
um produto que entrega todo conforto, qualidade de vida, um produto que você precisa conhecer, certo, Samuel? Sim. Só falando um pouquinho mais do Vetia, aqui é o Viva Park Unique, né? Mas falando do Vetia, até mesmo para quem é de Campinas, né, John? Pessoal que trabalha no aeroporto, quem é de Campinas, porque aí quem trabalha em Campinas também, porque a localização dele é bem próximo à rodovia, ali no desvio do pedágio, consegue chegar rapidamente aí no destino, na isso aí, ó. Tem interesse em conhecer o produto Vetia Residência, chama aqui um dos consultores da Movilar. E um outro produto que a gente quer falar um pouquinho aqui, que também é um produto muito bacana aqui na cidade, para quem busca. Vai colocar aqui, ó, o Unique, por favor. O produto Unique, ele é Viva Park Unique. Né? Viva Park Unique, um produto extremamente bem localizado, no meio da Manuel Rus Pérez. Um produto que te entrega um resort. Imagina morar com um resort dentro da sua própria casa. Esse é o Viva Park Unique. Um produto com mais de 27 itens entre lazer e comodidade, academia, 2 campos, piscina com raia de 25 metros. E detalhe, do lado do novo supermercado Pague Menos. Então, se você busca localização, qualidade de vida, comodidade, Viva Park Unique, certo, Samuel? Tá esperando o quê? Corre pra cá, vai perder. Tem poucas unidades. Chama aqui algum consultor Movilar. Aí voltando aqui pode voltar aqui pro... Ó, Samuel, agora sobre mentalidade. Qual que é a mentalidade? Qual a mentalidade que o profissional precisa ter para ser relevante? Mentalidade, qual que é a cabeça que eu tenho que acordar todos os dias para eu fazer o meu trabalho da melhor maneira? Só um adendo, a gente sabe que para trabalhar com vendas não é fácil. Trabalhar com vendas, até a gente vai deixar depois um ponto aqui para os corretores, você tem que ter uma cabeça boa, você tem que se blindar. Pô, eu quero trabalhar com vendas, mas eu vejo uma rodinha ali de pessoas negativas, pessoas colocando defeito nas coisas, e eu vou para aquela rodinha e eu estou me sabotando. Porque vendas eu preciso da minha cabeça boa. E, obviamente, o que vai alimentar na minha cabeça pensamentos negativos? Palavras. Palavras negativas vão gerar em mim pensamentos negativos. Esses pensamentos vão se tornar emoções negativas. E aí, como vendedor, eu estou perdido. Então, qual que é a mentalidade que um vendedor ele tem que buscar ter? O que ele tem que fazer? Um corretor aí? Sim, ô John, vamos lá. Acredito muito nessa questão de trabalhar a cabeça. Hoje a gente somos conduzidos, nossos resultados, tudo está dentro da nossa cabeça. Do que a gente acredita ser, do que a gente põe em prática, porque começa primeiro no inconsciente e a gente traz para o consciente e depois faz aquilo virar uma ação, né? E o corretor de imóveis, ele passa por um desafio muito grande, que é no começo da carreira, a maioria, né? Que é de chegar... Eu sempre vi aquela imagem na minha cabeça, John, de vai cavando, chegando perto do diamante e o cara desiste. E o corretor passa por isso. Muitos passam pela profissão e eles vão cavando. Quando eles estão próximo de pegar o diamante, de colher o resultado de todo um trabalho feito, ele desiste. A gente sempre, na corretagem, planta em um mês para colher no outro. Muitas vezes planta no mês mais ou menos, e aí depois a gente entende, vai plantar no terceiro mês ali. E aí quando planta no terceiro, no quarto vai colher. E aí o cara desiste quando tá perto de colher e outras pessoas colhem esse fruto, né? E o corretor ele precisa ter uma mentalidade, primeiro, que ele precisa ser resistente, né? Resiliente no que ele tá fazendo, de não desistir. Se deu certo para ele, deu certo para ele, e eu estou fazendo o que tem que ser feito, é impossível dar errado. Primeiro ponto. E o ponto a atrair. O corretor precisa ter uma mentalidade de atrair, de entender quem somos. Esse dia num treinamento eu estava falando, a gente ouve muito no mercado, né? Diversos corretores ouvem que o corretor do mercado é leão, que o corretor que está lá fora, e a gente sempre tem a mentalidade, até mesmo quem é novo na profissão, que o outro é melhor que nós, né? Que o corretor que tem mais tempo de mercado lá, ele é melhor que nós. Que ele já está lá, ele já sabe, é experiente, etc, etc. E ele é o leão e a gente é o gatinho da situação. E o corretor precisa ter essa mentalidade que não. Eu sou o leão. Se ele é leão, bom para ele. Atingiu isso, mas eu sou leão também. É acreditar, é ter a mentalidade de que eu sou a pessoa necessária ali, eu sou a pessoa mais importante para resolver a dor do meu cliente. Graças a Deus, esse cliente veio parar na minha mão. O corretor muitas vezes tem um pensamento, até eu tive diversas vezes, não falando do corretor, falando de mim mesmo, tive diversas vezes pensamento assim, falando assim, caraca, esse cliente aqui...
precisava de um atendimento especializado que aquele seria bom, o outro, Tipo, o qualquer outro. um menos você. Os bons... Esse cara aqui ia atender direitinho esse Nossa, cliente. aquele corretor ali, ele é muito bom no que faz. Ele venderia pra esse cara, com certeza. Eu não vou conseguir, porque eu não sei nem metade do que ele tá me perguntando. Mais ou menos isso. E quando a gente busca essa responsabilidade, que eu sou o cara, o melhor para estar atendendo ele, ele veio parar na mão certa, o cliente me pergunta uma coisa, eu me sinto na obrigação de buscar aquela resposta. E hoje tem diversas ferramentas hoje na internet que você consegue a resposta que o cliente pergunta. O corretor acaba falando, pô, não sei. Cara, a resposta aceitou. Às vezes tá ali, pô. Chat GPT. Tem diversas, né, ferramentas. E o cara, ele não busca. Ele não busca. O cara simplesmente aceita que ele não é tão qualificado. Ah, que dó. Eu vou perguntar pro que entende. Cara, e muitas das vezes não precisa disso. Não falando que o cara não pode consultar quem já entende e buscar essas ideias. Mas aí, a mentalidade que o corretor tem que ter é que eu sou foda, eu consigo, eu posso e eu vou fazer o melhor atendimento. Acabou. Se ele adquirir essa mentalidade, não tem aí limites para esse corretor. Cara, eu vou falar a minha opinião sobre a mente do corretor, mas só um adendo dessa questão aí do chat, que, tipo assim, a informação ela tá tão de fácil acesso e às vezes a gente tem preguiça de buscar informação. Uma história, nada a ver, mas eu peguei, esses dias eu precisava de buscar uma chave de uma casa, e aí o meu carro tava no conserto e eu peguei uma moto emprestada. E já faz uns 10 anos que eu não piloto uma moto, né? Então, eu nem lembrava direito, porque fazia muito tempo já que eu não pilotava uma moto. Sabe o que eu fiz para pilotar a moto? Eu coloquei no YouTube. Pessoal, não passa isso aí. Pelo amor de Deus, quem estiver assistindo, não passa isso aí, corta. Porque eu coloquei no YouTube. Eu tava com uma dúvida lá na moto, como é que eu ia ligar a moto lá. Como liga e como passa a marcha. Como aperta a embreagem e seguiu no YouTube. E aí eu utilizei ali, cara. Então, assim, a informação ela tá de muito fácil acesso. E às vezes a gente tem preguiça de buscar informação. Que nem você falou, o Chat GPT, cara. Pô, a versão gratuita do Chat GPT entrega um monte de informações relevantes. A gente consegue... Pô, e às vezes eu tô com preguiça de buscar informação. Sim. Na minha visão, a mentalidade que um corretor ou um vendedor ele tem que ter, primeiro, ele tem que ser um guardião da mente dele. O corretor que fica se enfiando em qualquer conversa, que fica em qualquer rodinha, que, sabe, não blinda a sua mente, ele está se auto-sabotando. Porque para nós é importantíssimo acordar com energia. Pô, eu vou lidar com famílias que têm muitos problemas. Famílias que passaram muitas dificuldades para chegar hoje no momento de comprar o primeiro imóvel. E se eu não tiver com a minha cabeça boa, eu não vou conseguir ajudar, eu não vou conseguir ser um ponto de luz, eu não vou conseguir ser um cara que vai trazer algo bacana para a conversa. Eu vou ser um cara, pô, o cliente chega para mim, estou tentando há tanto tempo e não consegui, nem sei se dá. Aí vai o corretor desanimado. Se você já tentou esse tempo todo, pode ser que não dê mesmo. Não dê, então, poxa... eu sou mais um, eu vou somar com você. Acredito que não dá mesmo. Então, você tem que cuidar da sua cabeça. Sim. Né? E outra, a gente vive numa profissão que a gente toma muito não. A gente trabalha para... no dia, a gente recebe, sei lá, 100 nãos. Para, no final do dia, a gente buscar um sim. Porque esse um sim, para nós, é o resultado do nosso trabalho, é a diferença na vida das pessoas. E eu ficar o dia inteiro recebendo não. Se eu não tiver uma cabeça boa, se eu não tiver uma mente blindada, eu vou desistir, é Aquele natural. corretor carente, né? Se o corretor for carente e falou, não, vou desistir, acabou. É isso aí, né? Acabou. Então, assim, você vai receber não, com certeza, você vai receber muitas vezes você vai escutar não, na maioria das vezes vai ser não. Então, você tem que estar com a sua mente blindada. Você não pode ficar entrando em qualquer rodinha, você não pode escutar qualquer conversa, você tem que estar com a sua mente blindada. Busque andar com pessoas que pensam para frente, pessoas que têm a mente positiva, pessoas que acreditam que vai dar certo, mesmo no pior cenário, acredita que vai dar certo. Essas são as pessoas que você tem que andar. Andando com essas pessoas, você vai blindar a sua mente e, com certeza, você vai ter resultado. Agora, se você andar com quem tá numa outra pegada, sim, também você vai ter o mesmo resultado que essa pessoa tem. Sim. Ô, John, só complementando essa questão, que volta no assunto que a gente começou, que o que me destravou lá no início foi entrar para a profissão e entrar numa bolha, né, de pessoas prósperas. Foi até isso que fez eu, no começo lá, desenvolver. Porque eu encontrei pessoas ali que estavam desanimadas, pessoas que vinham trazer coisas negativas. Porque tem. Isso aí no mercado demais. Em qualquer lugar tem, né? A pessoa. Só que uma coisa eu aprendi. Mostre para mim uma pessoa que reclama, que só vive reclamando, prosperando. Se você mostrar para mim, eu talvez vou ver qualquer técnica que ela usa. Mas todas as pessoas que reclamam, que são negativas, elas não prosperam. Só atrai coisas ruins.
Que aí volta na questão da lei da atração. Então, a bolha correta para mim andar e aproximar nesse mercado é de pessoas que estão prosperando. Pô, o cara tá conseguindo prosperar, eu vou colar nele. Eu vou colar em quem tá fazendo. O que que tá fazendo? O que que ele fez de diferente? Eu quero aprender com ele. Eu não quero ficar do lado do cara que reclama. E o que que a gente vê? A gente vê pessoas andando na mesma bolha, 50 negros na mesma bolha, só reclamando. Porque tá ruim, porque o mercado imobiliário tá isso, fica cada porque vez pior. aquilo lá, e todo mundo não vende, eles só se conformam. Vamos nos conformar aqui, que eu não tô tendo um resultado, meu resultado tá sendo, desculpa a expressão, um resultado de bosta, porque eu não tô fazendo o que tem que ser feito, eu não tenho processo, eu quero achar um cliente, uma sorte, eu não tô achando. Aí não tô conseguindo achar sorte, você também não tá achando a sorte? Vamos se juntar, dá a mão aqui, ó o outro e tal. Aí você junta 50 negros pra ficar reclamando do mercado, da construtora, do gerente, da imobiliária, e enfim... Isso aí é o que faz o corretor ir descendo a ladeira abaixo. Parabéns, vocês estão seguindo direto ao inferno, né? Mais ou menos isso. E é importante falar isso aí também, que o corretor ele tem que ter uma mente de autorresponsabilidade. Porque o que acontece? Muitas das vezes o cara não está vendendo, não está conseguindo ter resultado. Ele vai culpar tudo e todos, menos olhar para si próprio. Terceirizar, né? A culpa. Então é o preço... É a construtora, é o mercado, é o meu gerente que não me ensina. É o lead. É o lead o principal é o lead, né? É o lead que tá vindo ruim, mas ele não olha para ele. Pô, o lead tá vindo ruim, mas você já olhou para como você tá falando com esse lead? Será que você tá falando da maneira correta? Será que você tá fazendo o processo da maneira correta? Tá fazendo follow-up? Tá... Não tá. Tá mandando uma mensagem. Entendeu? E tá ruim. O lead... Eu mandei bom dia, o lead já não falou que queria comprar, só respondeu bom dia. E lead ruim. Cara, e um outro ponto, quando você não se responsabiliza pelas coisas, você também não resolve. Porque, pô, tá acontecendo uma coisa ruim comigo. Eu não sou responsável. Quem tá fazendo isso comigo é você. Como é que eu vou resolver se é você que tá fazendo? Tem como. Agora, se eu entender que é eu... ou eu mudo, eu vou resolver. Ou eu mudo, ou você vai continuar assim pra vida. Então, ó, ele não mudou. É ele. Entendeu? O problema é ele. Não tem como eu resolver o outro. Então, mentalidade de corretor. Positiva, corretor com mente negativa, já tô dizendo que vai dar errado. Se você é corretor, vendedor e a sua mente é negativa, não vai dar certo. Já vê alguma outra profissão aí, porque no mercado de vendas você tem que ser positivo, você tem que acreditar, você tem que fazer as coisas crendo. E outro ponto, um corretor que se autorresponsabiliza. Se não está dando certo, a culpa é sua. Alguma coisa você não está fazendo correto. Busque entender o que é, busque profissionais para te ajudar, mas se não está dando certo é porque você está fazendo alguma coisa errada. Então, eu acho que essa é a mentalidade que o corretor tem que ter. E aí, Samuel, conselho. Que conselho que você deixaria para quem está começando agora no mercado imobiliário? O John, o conselho que eu daria para um corretor que está começando agora é... Veja dois vídeos. Primeiro, vídeo da Corrida dos Ratos. Pesquisa aí no Google ou no YouTube, vídeo da Corrida dos Ratos. Você sair fora dessa corrida. E veja um vídeo também, aquele que o bonequinho vai cavando diamante. Quando chega perto do diamante, ele vê o outro lá passando com um diamante menor, ele vai buscar lá. E aí vai cavar lá, e aqui tinha muito diamante para ele alcançar. Então, o conselho que eu dou é resiliência, persistência e acredite no processo. Acredite que venda é um processo e você precisa passar por esse processo e você vai chegar no resultado. O conselho Dá um conselho também aí pro nossos corretores. O conselho que eu poderia deixar para quem está começando agora é, primeiro, você está entrando em uma das melhores profissões do mercado, do mercado de trabalho. Você está entrando numa profissão que te possibilita altos ganhos, uma profissão que te possibilita flexibilidade de tempo, porque o nosso tempo é muito importante. Então, o seu tempo ele é seu. E essa profissão ela te possibilita isso. Porém, todos esses benefícios não são para todos. São para quem de fato quer fazer acontecer. É para quem de fato vai se entregar, vai estudar, vai se empenhar, vai entender que é uma profissão altamente requisitada. Não é uma profissão para você fazer hora extra, não é uma profissão para você fazer um dinheirinho por fora. É uma profissão para de fato você mudar a sua vida, se você entender esses pontos. E no mais, cuide da sua mente, se responsabilize pelos seus erros e procure pessoas que de fato tenham conhecimento para agregar. Procure pessoas que de fato possam te ensinar, procure estar em ambientes que de fato você possa evoluir, para que você de fato possa crescer nesse mercado o mais rápido possível. É o conselho que eu deixo para quem está começando hoje na corretagem. Show de bola. É isso aí. Encerramos.